Bem, amigos, meu nome é Marcos e hoje falaremos alguma coisa sobre a história do petróleo no Brasil a partir da década de 1960. Em 60, a Petrobras tinha apenas 7 aninhos de idade. Para ela tudo era anos dourados, maravilha. O preço do petróleo no mercado internacional, quando ele chegava no Porto de Santos, ele custava $2,50 o barril. Era barato. Mais barato que um barril de xarope de Coca-Cola, que vinha dos Estados Unidos, e custava $5. E por que era tão barato? Porque o petróleo lá no Golfo Pérsico era explorado pelas 7 irmãs multinacionais do petróleo, que vendiam muito e lógico que o preço era menor. A Petrobras, diante deste valor do petróleo, não se preocupou em fazer investimentos em pesquisas para encontrar petróleo no subsolo brasileiro. Eu coloquei aqui, a Petrobras não investiu na busca de novas jazidas de petróleo. Preferiu importar o petróleo muito mais barato do que investimento. Final da década de 60. Os países árabes não concordavam mais, isso desde 50, em receber um preço tão baixo pelo petróleo vendido. Resolveram então tirar o controle do petróleo das mãos das multinacionais e exercerem sozinhos esse controle. Foi exatamente aí que começa a surgir a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, abrangendo países do Oriente Médio, da Ásia Meridional, da África e da América do Sul. Muito bem, o preço do barril subiu 50 centavos de dólar. Nada, todo mundo aceitou numa boa. Ninguém chiou, ninguém esperneou. Se você encontrar a Petrobras deitada numa rede preguiçosa no início da década de 60, com a formação do OPEP, ela só mudou de lado. Não estranhou esse aumento. Muito bem. 1973. Foi exatamente quando ocorreu o primeiro choque do petróleo. O petróleo subiu de $3 para 12. Quanto? 400%. Bom, é nada para você ainda. Nesta época, o Brasil consumia 1 milhão de barris dia. Não se esqueça que em 73 estou no milagre econômico brasileiro ainda. Imagine quanto os Estados Unidos consumiam. E por quê? A grande pergunta, por que subiu tanto então? O petróleo subiu num ambiente político denominado Batalha do Yom Kippur, tentativa árabe de reaver as terras que haviam sido tomadas por Israel na Guerra dos 6 Dias. Esta tentativa foi um verdadeiro fracasso. Os árabes voltaram sem as terras e colocaram a culpa nos Estados Unidos, protetor de Israel, utilizando então o petróleo como arma de guerra, como arma estratégica, não para atingir Israel, mas sim a economia norte-americana, que balançou muito nesta época. 1979, tivemos um segundo choque do petróleo. O mundo já está um pouquinho mais preparado. E o barril foi para $32. O ambiente político foi a Revolução Islâmica, seguida pela guerra entre o Irã e o Iraque, na disputa do estuário de Chatt al-Arab. Por hoje é só. Muito obrigado.